Estamos voltando para o nosso último bloco aqui no Roda de Entrevista, hoje falando de direito à saúde. Já comentamos aqui a relação entre médico e paciente, dos pacientes com os planos de saúde, quando é que você precisa buscar a justiça para correr atrás do seu direito. A doutora Ana Lúcia Amorim Boaventura, que é especialista nessa área, está ajudando a gente aqui. Marília Costa quer começar esse bloco. Doutora, a gente já falou sobre a responsabilidade do médico pela questão das más práticas, a questão do plano de saúde de custear os tratamentos, mas, por exemplo, eu entro num hospital, estou internada e de repente me acontece, por exemplo, me roubam minha bolsa, eu de alguma forma tenho a minha segurança colocada em xeque nesse momento. Quem é responsável por esse tipo de prática, doutora? O hospital ele é responsável pela segurança do paciente de maneira integral. Ele deve cuidar do paciente e fomentar meios para que os pertences desses pacientes também sejam cuidados, estejam em segurança. Existe uma RDC da Anvisa, falando em segurança do paciente, que é a RDC 36, que ela fala especificamente sobre segurança do paciente. Ele vai tratar de questões de risco de queda do paciente. O paciente, por exemplo, ele não pode ser submetido à queda de uma maca, por exemplo. Cuidados com o risco de infecções hospitalares. A gente sabe que infecção hospitalar, ela aleja um paciente, ela mata. Então, quer dizer, o paciente ele chega lá com um problema de saúde, é curado desse problema, é tratado, porém adquire no ambiente hospitalar uma infecção. Isso não deve ser visto como um risco inerente, né? Existe uma comissão específica que trata disso, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e ela deve trabalhar ativamente em combate da infecção hospitalar. Dessa questão da segurança do paciente, né? Fala pra gente um pouquinho sobre a contenção física, tendo em vista que alguns pacientes não psiquiátricos, né? Eles têm de ser amarrados no leito porque eles podem tirar o catéter, né? Alguma sonda. Como que é isso? O que o hospital pode fazer para se resguardar em relação a isso? Tatiana, esse é um assunto bastante polêmico, porque, veja bem, o médico, se ele amarra um paciente, ele está visando o melhor para o tratamento dele, ou seja, ele não quer que ele retire o catéter, ele não quer que ele retire a sonda, porém, o paciente, por sua vez, não pode estar tolhido dos seus movimentos, né, da sua liberdade, enfim. Então, esse é um assunto muito complicado. Eu penso que a gente fala muito de direito do paciente, o que é salutar, mas a gente tem que lembrar que também o médico ele também tem os seus direitos, né? Ele estudou para aquilo, se aquilo ali é uma técnica que ele acredita que seja melhor para o paciente, naquele momento ele deve empregá-la, lógico, com o consentimento do paciente. Sempre lembrando disso, o médico ele deve prezar aquele atendimento paternalista, que antigamente a medicina era exercida tendo em vista o princípio do paternalismo, né, hipocrático. Hoje em dia não. Coloca-se em primeiro lugar a vontade e a informação ao paciente e ele deve consentir. Então, eu alerto esses médicos que muitas vezes estejam amarrando o paciente sem informá-los. Nós mulheres, nós somos submetidas a isso frequentemente. Eu pelo menos, eu passei por 2 cesarianas que eu fui amarrada no centro cirúrgico. Eu também. Então, e isso tem sido largamente discutido pelas mulheres, porque hoje em dia existe a questão da violência obstétrica, né? A mulher hoje em dia, ela é submetida a partos normais sem ter desejo, porque a gente sabe que o SUS tem como preferência a realização dos partos normais. Mais barato, Exatamente. Por sua vez, na saúde suplementar é feito um incentivo à cesariana. Então, nós temos hoje no Brasil um alto índice de cesariana dentro da saúde suplementar. E aquilo ali aí gera aquela discussão, aquela polêmica. Onde fica o direito da mulher em escolher a sua via de parto? Doutora, recentemente houve até uma polêmica em relação a isso, porque parece que os planos de saúde queriam fazer com que não iriam cobrir mais os partos, era isso mesmo? O que acontece? A Organização Mundial de Saúde, Jerônimo, fez um alerta ao Brasil com relação aos altos índices cesarianos. De uma maneira geral, a informação que me foi passada é que a cesariana ela gera um risco maior para a parturiente.
Então, a ANS atenta a esse alerta da Organização Mundial de Saúde e fechou o cerco, como bem dizer. Ela colocou alguns requisitos para pagamento dos honorários médicos dessa cesariana. Por exemplo, hoje é obrigatório o preenchimento do partograma, que não era feito. O partograma geralmente é aplicado somente no Sistema Único de Saúde. Então, ele deve justificar para o plano o porquê que ele está realizando aquela cesariana na mulher. Ou seja, a mulher já não pode mais apenas decidir, ela tem que assinar também um termo de compromisso dizendo que ela quer. Optar, ainda que ela seja uma mulher apta ao parto normal e ela escolher pela cesariana, ela deve informar isso ao médico e por sua vez ao plano de saúde. É interessante ressaltar que são 84,5% das mulheres fazem o parto por cesariana pelo plano de saúde. Mas em relação ao consentimento que a gente estava falando, se chega uma pessoa em estado de urgência no hospital e aquela pessoa é testemunha de Jeová, o que o médico pode fazer? Aquela pessoa ela precisa de uma transfusão de sangue ali naquele momento. Como que o médico pode se resguardar em relação a isso? Sim, a questão das decisões médicas em casos de urgência e emergência, elas não são compartilhadas em geral com o paciente. Então, o médico, ele tem a obrigação de informar o paciente e fazer com que a decisão daquele tratamento parta do paciente em decisões eletivas, em questões que o paciente ele não está com risco iminente de morte. Nesse caso, o médico, ele, inclusive pelo próprio Código de Ética Médica, que respalda o médico, ele pode decidir sobre aquela vida. Então, ele pode, no meu ponto de vista, ele pode sim fazer a transfusão de sangue, ainda que ele saiba que esse paciente é testemunha de Jeová. Ele pode fazer sim. Agora, se a gente começar a ter discussões de cunho bioético, existem princípios da bioética que vão vedar essa fala que eu disse para você, que o médico ele pode fazer sim. Por mas isso que muitos médicos têm buscado o judiciário, então, para poder se respaldar? Exatamente, porque sobre o ponto de vista jurídico, é mais seguro para o médico manter a vida daquele paciente, certo, que muitas vezes optar por atender aquela escolha religiosa dele. Então, juridicamente, falando sobre o aspecto jurídico, eu não estou falando sobre o aspecto ético, sob o ponto de vista da bioética. Porque a vida, o direito à vida, ele se sobrepõe ao direito à religião, por exemplo? Não se sobrepõe. Os direitos, eles não se sobrepõem. A gente tem, muitas vezes, um engano, Marília, de confundir o direito à vida de obrigação à vida. Eu, por exemplo, se eu estiver acometida de um câncer, eu recebo o diagnóstico, o meu oncologista me apresenta os tratamentos viáveis e eu posso simplesmente dizer que eu não vou fazer esse tratamento. Eu não quero me submeter... do testamento vital que eu posso fazer, que é uma ferramenta nova que está surgindo hoje, que eu posso deixar elencado num documento assinado por mim enquanto eu ainda estou com condições psicológicas e intelectuais, de que eu não quero, quando eu chegar no meu fim da vida, ser submetida a um certo tratamento, é isso? Exatamente. E muitas vezes, Marília, essa documentação, ela só esclarecendo, essa documentação ela pode ser feita entre o médico e o paciente em próprio consultório, ou o paciente pode fazer isso em cartório. Ali naquele documento ele vai colocar exatamente isso que você falou, ele vai se reportar a decisões importantes sobre o final de sua vida, dizendo o que ele quer para ele e o que ele não quer. Né? Ele está lúcido, ele pode fazer essa opção. E o médico, aí sim ele deve respeitar. Aquilo ali está documentalizado, ele deve respeitar. Não estou dizendo que o médico não deva respeitar aquela documentação que os testemunhos de Jeová, eles geralmente andam com elas. Seria mais ou menos, juridicamente, estaremos falando de coisas paralelas, muito semelhantes. Mas, juridicamente falando, eu diria que o testamento vital, como você disse, ele dá uma maior segurança para o médico, porque isso foi pensado de uma maneira muito tranquila. Ele sabe que ele está diante de uma morte iminente. Por exemplo, no caso de um tratamento de câncer. Então, ele faz essa escolha de uma maneira bastante consciente e discutida com o médico.
No caso da testemunha de Jeová, com todo respeito, muitas vezes essa decisão ela é tomada de uma maneira não pensada e ocorre um evento que a pessoa fica exposta ao risco de morte, por exemplo, um acidente, e aquilo realmente não foi refletido, não foi bem pensado. Eu não estou dizendo aqui que os testemunhos de Jeová, eles não tenham, o testemunho de Jeová, perdão, eles não têm o direito de se negarem a uma transfusão de sangue. É legítimo, se eu for maior. Se eu for maior e puder fazer essa opção. No caso de um filho de testemunho de Jeová, aí eu já te falo de decisões judiciais, que de uma maneira unânime os juízes decidem no sentido da transfusão de sangue. Então, eu não estou dizendo que o direito à religião seja maior ou menor que o direito à vida. Nós temos direito à vida e não a obrigação de viver. A obrigação de viver, ela não existe, é um direito. Então, quando eu digo que eu prefiro respeitar a minha religião e não me submeter a uma transfusão de sangue, é um direito meu, eles são iguais. O que a gente deve entender, muitas vezes as pessoas com relação a essa documentação, que é conhecida mais como testamento vital, mas o nome correto dela é diretivas antecipadas de vontade, é que essa documentação, ela vai trazer ali um rol, por exemplo, de procedimentos que eu me nego a fazer. Por exemplo, eu posso dizer que eu não quero ser entubada, eu não quero ser reanimada tantas vezes. Eu não quero fazer hemodiálise, por exemplo. Exatamente. Né? E aí as pessoas confundem muito isso, Marília, com eutanásia, que é proibida hoje no Brasil. O testamento vital, as diretivas antecipadas de vontade, ela é legal, ela é ética, e ela vem brindar a ortotanásia, que é prevista, que é o correto. Ou seja, eu aceito a minha condição de ser humano de limitado. Eu sei que a morte um dia vai chegar. E quando ela chegar, será bem-vinda. Eu não quero que me reanimem, eu não quero ficar em condições desumanas, dias e dias vegetando em uma UTI. É simplesmente aceitar que o ser humano ele é falível, que a medicina não consegue reverter a morte e... Doutora, agora quando existe, por exemplo, do lado contrário, pensando na família que está ali vendo aquela pessoa vegetando na UTI, a senhora acabou de dizer que a eutanásia não é permitida no Brasil, mas existem muitos casos, por exemplo, outro dia aconteceu com uma pessoa próxima, de uma criança que teve morte cerebral, mas a família já tinha o diagnóstico da morte cerebral, mas teve que esperar 48 horas para fazer um novo exame para poder diagnosticar. Não é muita angústia, não é muita agonia ter que esperar mais 48 horas para poder desligar os aparelhos e daí, enfim. Jerônimo, com relação à morte cerebral, existem procedimentos, eu não sei traçar para você passo a passo desses procedimentos que devem ser observados sob pena de ilegalidade daquele procedimento. O médico ele deve observar, fazer exames, e eles são periódicos. Muitas vezes eles podem se estender em até 48 horas, sim, para confirmação, para segurança daquele atestado de óbito. Então, parece angustiante, mas existem procedimentos que o médico ele deve observar ele está atestando uma morte, isso é muito sério. Então, ele deve observar, é angustiante para a família, mas não pense que para o médico também não seja, não. Lógico que para a família num potencial maior, porque é um ente querido, mas infelizmente são procedimentos burocráticos para a segurança do paciente. Setembro está sendo considerado setembro verde de incentivo à doação de órgãos, por exemplo. Meu filho hoje, até engraçado, ele comentou isso comigo. Ele perguntou para mim, mamãe, se você morrer amanhã, você quer que doe seus órgãos? Eu carrego na minha carteira. Antigamente a gente fazia carteira de motorista, algumas coisas, nos davam esse documento em que a gente se declarava doador de órgãos ou não. Por exemplo, o Estado tem que consultar realmente o familiar para que ele autorize, mesmo que não seja morte encefálica, mas que seja uma morte por um acidente, alguma coisa. A pessoa tem que ser consultada, a família tem que ser consultada para ser feita essa doação de órgãos? Eu não sei responder especificamente essa pergunta, Marília, mas eu creio que sim. Mas acho que é meio que eu creio que sim. Obrigatoriamente. Doutora, fazer uma aqui. Ana Lúcia, ontem foi veiculado pela mídia, né, as novas regras do Conselho Federal de Medicina em relação à autopromoção dos médicos. Né? O que você pode estar falando para a gente a respeito dessa autopromoção, tendo em vista que agora é proibido para o médico fazer o antes e o depois da paciente, né? Tirar selfie, né? Porque vários médicos aí andaram tirando selfies com
o paciente, né, sendo centro operado, cirúrgico. né, no centro cirúrgico. O que você pode falar para a gente sobre isso? Com relação, Tatiana, ao antes e depois, isso já era previsto em uma outra resolução do Conselho Federal de Medicina que falava especificamente de publicidade. Então, veicular o porquê que é proibido fazer o antes e o depois da paciente é porque você gera uma expectativa. É aquilo que a gente estava falando no outro bloco. Se você gera uma expectativa em falar, aquele médico colocou aquela paciente assim, ele vai me colocar também. E a gente sabe que cada organismo reage de uma maneira. Então, ele é proibido por causa disso. Com relação a essa nova determinação do Conselho Federal de Medicina, a gente via muito em Facebook, WhatsApp, esses médicos tirando foto dentro do centro cirúrgico, fazendo autopromoção. E aí, lá no rodapé, já vem a divulgação de telefone da clínica, endereço. Isso é publicidade antiética. Isso é uma promoção, uma autopromoção em cima da imagem do paciente que está ali no seu momento de intimidade, momento, né, doutora? Então, infelizmente, aliás, felizmente o Conselho Federal é firme, igual eu falei para vocês. Não pensem que os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal, eles não façam a punição dos médicos, não. Eles fazem sim. Olha, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui com a gente. E eu queria que a senhora deixasse um recado para o nosso telespectador que está assistindo agora, que passa por problema com o plano de saúde, que passa por dificuldade na hora de conseguir uma cirurgia, conseguir um exame. Ele tem o direito e precisa buscá-lo, não é isso, doutora? Sim, ele precisa buscá-lo. Eu recomendo que ele procure as vias judiciais para fazer valer os seus direitos. Como eu disse, muitas vezes a ANS ela não ajuda o consumidor, o Estado ele faz várias promessas e infelizmente não consegue cumpri-las, então nós devemos exercer os nossos direitos, seja pela via administrativa, seja pela via judicial, nós devemos sempre valer o nosso direito à saúde, sim. Cobrar dos planos de saúde, cobrar também do SUS, todos eles são passíveis da justiça. Né? Isso, e outra ressalva que eu falo, específica aos planos de saúde, façam as reclamações no site da ANS. A ANS ela vai computadorizando, né, fazendo um rol dessas reclamações. Os planos de saúde, que são os campeões em reclamação, como bem a Marília já falou, eles vão ter o direito de venda de seus planos suspensos, eles vão receber multas da ANS e isso vem ajudar a agência reguladora a ouvir melhor o consumidor e dizer o que está sendo feito errado e o que não deve ser feito. Tá certo, doutora Ana Lúcia Amorim, muito obrigado pela participação da senhora. O recado de hoje está dado. Boa noite para a senhora. Boa noite, Jerônimo. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Marília. Obrigada. Obrigado também, Tatiana Taqueda, Marília Costa e Silva. Obrigado a você que esteve com a gente nessa terça-feira. Se pegou no finalzinho, tem de novo no domingo às 9 horas da noite o Reprise. A gente está de volta na terça-feira que vem com mais um Roda de Entrevista que é feito especialmente para você. Boa noite, obrigado pela sua companhia e até lá.